Buenas tardes de nuevo, y para mí es particularmente grato dar inicio a esta última sección, esta última mesa, y después habrá la conferencia de clausura. Y esta mesa tiene para mí un particular significado, no solo por el tema, porque es un tema duro y es un tema complejo, no ya en Brasil, tal vez especialmente en la Amazonía, sino también en todo el mundo. Es hablar sobre las consecuencias de la pandemia que realmente ha condicionado las políticas del globo en general. Es un riesgo global. Pero junto a eso, que la importancia ya de por sí justifica una mesa como esta, y también por quiénes son los que están aquí. Es decir, esta es una mesa con una excepción, que yo lo hablaré después, es una mesa de rectores. Es decir, yo conocí a Raimunda y conocí a Carlos Alexander Neto, los conocí como rectores. Yo ya había dejado de serlo, pero ahí estamos. Pero aparte, en la mesa se ha producido un cambio que yo quiero decidir y escuchar a ustedes, pero todo agradecer a todos. Jogamos a Luiz um pouco melhor para cá. De repente Ya pegar que uma... la alineación originaria de esta mesa estaba un médico alto responsable de un hospital de Manaus, pero por razones de profesionales y demás ha sido imposible su presencia a esta hora aquí en esta mesa. Como hablé ayer justamente con la moderadora, con Raimunda, hablamos desde el centro para buscar una solución. Y la solución es Ayrton. Ayrton, muchas gracias. Estoy seguro que con tu experiencia y como amazónico que eres, vives en el Amazonas, estás en el Amazonas y no estás en el sur como Carlos Alexander Neto, que es la otra, nos importaba y es como lo planteé y Raimunda lo sabe, es que hubiera dos visiones brasileñas. Una desde la Amazonía y la otra desde otro lugar de Brasil, tan distante de la Amazonía, yo creo que es el más distante, como es Río Grande do Sul, que es Carlos justamente, para que ver y debatir las consecuencias y la realidad de que la pandemia ha condicionado toda la Amazonía. Pero sin más, vienen a escuchar a ellos y no a mí. Raimunda, tienes la palabra. Boa tarde a todos, boa tarde aqui no Brasil e na Espanha, né? Início da tarde no Brasil, final de tarde na Espanha, né? Com grande prazer que aceito o convite do Centro de Estudos Brasileiros para moderar esta mesa, né? Neste importante seminário que já vem ocorrendo aí há alguns dias. Também é um prazer estar aqui com o meu colega, né, de Universidade Pública Federal, ex-reitor por 2 mandatos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Alexandre Neto. Lembro muito de você, Carlos Alexandre, ajudando a nos liderar, né, no esforço, né, de fortalecimento, de manutenção das conquistas das nossas universidades aí até 2016, né? E fico feliz que você esteja aqui participando do debate sobre a Amazônia, né? Acho que o seu envolvimento e engajamento na defesa da ciência brasileira, né, só tem se intensificado nos últimos anos e é importante que você também esteja se somando aos que discutem a Amazônia. Tá? Então, o nosso tema é Novos Problemas da Amazônia, né? Considerações especiais da pandemia, né? Estamos também aqui com o deputado federal Ayrton Faleiro, cujas apresentações eu farei em seguida. Tá? Mas eu vou ler um resumo do currículo do professor Carlos Alexandre, né? Carlos Alexandre Neto é neurocientista, com doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Londres. Ele é professor titular e ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é membro da Academia Brasileira de Ciências, onde tem uma atuação forte. Ele vai falar para nós sobre Covid-19 no Brasil, a crônica de uma tragédia anunciada, né? Eu passo a palavra imediatamente para o professor Carlos Alexandre, né? Com uma expectativa de que teremos realmente uma palestra muito interessante, principalmente nesse contexto de negacionismo, né, que vivemos no Brasil e as suas desastrosas consequências para o país, que hoje contabiliza
já está no rumo de 450 mil mortes, né? E ter aqui alguém que esteja na linha de frente na defesa da ciência nacional é muito importante. Professor Carlos Alexandre, com você. Muito obrigado pela apresentação, reitora Raimunda, é uma satisfação estar aqui dividindo essa mesa com você, com o deputado Ayrton Fallet. Quero agradecer o convite. Inácio, muitas gracias por la invitación, por participar nesta mesa tan importante sobre um tema que para nós é crucial. Vou falar, então, sobre uma tragédia anunciada. Vou colocar minha apresentação aqui. Carlos, só para lembrar, né, de 20, 25, máximo 30 minutos, tá? Por apresentação. Sim, já está, isso. Né? Aham. Perfeito. Eu não estou conseguindo colocar a apresentação aqui. Janela. Agora sim. Vem a apresentação. Entrando, sim? Projetada, professor. Está projetada? Então. Está. Vou falar sobre uma tragédia anunciada. Qual é a tragédia da Covid-19 no Brasil? A tragédia é que nós chegamos, nessa semana, a mais de 460 mil mortos por essa doença. Não é? E essa tragédia foi anunciada porque, desde o início, a gestão da pandemia tem sido mais mortal do que o próprio vírus. O vírus, o coronavírus do tipo 2, ele é um vírus razoavelmente agressivo, mas a gestão que nós estamos vivendo da pandemia tem sido ainda mais letal. Né? Como todos acompanham, a Covid-19 é uma pandemia global que já atingiu 170 milhões de casos, mais de 3 milhões e 500 mil óbitos. O Brasil, infelizmente, é o terceiro em número de casos, segundo em número de mortes, né? Completamos no início da semana 462 mil óbitos, né? Os óbitos vêm caindo na maior parte dos países e no Brasil vem aumentando. Vejam a relação, né? 3 milhões e meio de mortos, o Brasil com quase meio milhão de mortos. Isso é incompatível com o tamanho da população brasileira comparado com a população mundial. Então, morre-se muito mais de Covid no Brasil do que na maioria dos outros países. Essa é a tragédia. A Covid-19 é uma pandemia pela rapidez e pela facilidade de transmissão do coronavírus, não é? Esse vírus que é respiratório, ele tem drásticas consequências clínicas, não existe um tratamento efetivo, trata-se apenas dos sintomas, mas hoje, na realidade, desde o final do ano passado, há vacinas, né? E essas vacinas são o raio de esperança que nós temos para enfrentar a pandemia hoje. No Brasil já foi identificada uma variante chamada P1, né, que apareceu inicialmente justamente na região norte do Brasil, na Amazônia, mas que depois virou a variante dominante no Brasil todo, não é? Os vírus são assim, eles vão, quando eles têm um ambiente favorável, ou seja, quando o vírus circula muito facilmente, ele vai mutando, e essas mutações que os conferem uma maior capacidade de sobrevivência, ou seja, maior infectividade para o vírus, ele fica dominante. Então, hoje em dia, a variante P1 é a dominante no Brasil. Existe uma variante indiana, que todos já ouvimos falar, e que já chegou ao Brasil e está sendo monitorada. Não sabemos como será o caminho da variante indiana no Brasil. A Covid-19 colocou um enorme desafio científico, não é? Todas as áreas da ciência, praticamente, no mundo todo,
tem procurado estudar, não é, a biologia do vírus e formas, não é, de diminuir a circulação do vírus. Já foram até hoje publicados mais de 130 mil artigos. Na Covid, dos artigos de Covid, eles são publicados no formato de Open Science, ou seja, assim que eles são aceitos nas revistas, eles são colocados à disposição do mundo todo, todos podem ler, né? E o principal avanço científico da Covid-19 foi o desenvolvimento das vacinas em tempo recorde. Em menos de um ano de pandemia, já havia 5 ou 6 vacinas praticamente prontas para o uso na população. Foi, inclusive, inventada uma nova tecnologia de vacinas, que são as vacinas de RNA. Por que eu digo que nós já sabíamos no Brasil que a Covid provavelmente seria uma tragédia? Vejamos uma rápida linha do tempo. O vírus chegou ao Brasil em fevereiro, não é? Quando na Europa já havia uma situação muito grave de pandemia, com muitos óbitos, o Brasil recebeu, então, diagnosticou o primeiro paciente com vírus em fevereiro. Em março, nós tivemos o primeiro óbito. Então, vejam bem, março de 2020. Cabe ao Ministério da Saúde a gestão das pandemias, obviamente. Não é? E o que aconteceu? O que nós vimos acontecer? O primeiro-ministro, o ministro Mandetta, rapidamente entendeu que era preciso usar os cuidados básicos até que se entendesse o tratamento, ou se era possível um tratamento para o coronavírus. Então, o uso de máscaras, distanciamento social e, eventualmente, lockdown, não é? Como muitas cidades da Europa já tinham praticado, a própria China tinha praticado. O problema é que, em abril, ele foi trocado por um outro ministro, e em maio nós tivemos o terceiro ministro, que foi um general, que, como militar, entendia muito dos assuntos militares e praticamente nada sobre assuntos técnicos em termos de saúde, muito menos de gestão de pandemia. E aí entra um assunto, um problema, que a reitora Raimunda já colocou. Se instaurou no Brasil, assim como em vários países do mundo, um negacionismo em relação à doença. Não é? Nós não fomos os únicos, os Estados Unidos teve isso também, mas depois eles voltaram atrás, não é? Ou pelo menos o discurso público voltou atrás. O primeiro mandatário brasileiro se referia no início à Covid-19 como uma gripezinha, né? Porque ele teve um quadro leve, ele mesmo um quadro leve de Covid, não é? Só que além do negacionismo, parece que ele não deu o real valor à possibilidade do número de mortes que nós teríamos e ao sofrimento que essas mortes todas causariam, não é? Foi em maio, ele, perguntado por alguns repórteres sobre o aumento muito grande da mortalidade no Brasil, em algumas cidades já havia uma demanda enorme, não é? Por sepultamentos, já faltavam vagas em cemitérios, e ele respondeu: e daí? O que querem que eu faça? Parece que ele não se sentia responsável pela condução, pela gestão da pandemia, né? Talvez ele até não precisasse ser o responsável, mas ele precisaria, no discurso, demonstrar que se importava, que se importa com a questão, porque esse é um problema muito grande, um problema muito sério. Afinal de contas, até hoje já são quase 500 mil óbitos, menos 500 mil vidas, 500 mil famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. O que foi colocado no início pelo governo foi uma falsa questão. Quando se tratava de distanciamento, de fechamento de atividades comerciais, de eventualmente lockdown, o que o governo disse? E esse discurso acabou sendo pervasivo e atingiu muitas camadas da população. Que se eu preservasse a saúde do povo, a economia iria de mal a pior. Então, para preservar a economia, eu não poderia ter um distanciamento. Ou seja, se criou uma falsa questão que era ou preservar a saúde ou preservar a economia. Hoje em dia nós temos claramente a resposta. A economia do Brasil foi por água abaixo, está se recuperando agora, mas também morreram muitas pessoas. Depois, com o avanço
as medidas de proteção foram questionadas, são ainda sempre questionadas, né, pelo comportamento do mandatário e de muitas pessoas do próprio Executivo Nacional, e se defendeu durante muito tempo um tratamento precoce com cloroquina, que nós hoje sabemos, e na época já sabíamos, não havia nenhum estudo científico demonstrando sua eficácia, e hoje nós sabemos que, de fato, ela pode ser, inclusive, danosa no tratamento aos pacientes. Então, houve, de fato, uma sabotagem à gestão da pandemia, uma sabotagem que teve um alto custo em vidas. E mais para o final do ano, quando as vacinas começaram a ser realidade, o Brasil teve a possibilidade de comprar vacinas para começar o seu programa de vacinação ainda em dezembro de 2020, o governo trabalhou fortemente para desacreditar as vacinas e atrasou de maneira muito significativa a aplicação das vacinas. Felizmente, vencidas todas as barreiras, a partir de janeiro começou a vacinação no Brasil. Então, uma liderança errática, uma gestão inapropriada, nos levaram a essa tragédia que nós estamos vivendo. Eu não posso nem dizer que a tragédia é de hoje, porque essa tragédia vem se construindo desde março de 2020. Em março de 2021, qual era o panorama da Covid-19 no Brasil? Por que março de 2021? Um ano após o primeiro caso. Nós tínhamos naquela época, em março de 21, agora há poucos meses atrás, um colapso do sistema de saúde. Esse mapa é um mapa feito pela Fiocruz e mostra a lotação das unidades de tratamento intensivo. Vejam que de todos os estados brasileiros, apenas 2 não tinham mais de 80% de lotação das UTIs, o que significa uma situação de colapso. Ou seja, se houver muitos mais pacientes graves de Covid que precisassem usar UTI, não haveria leitos, como de fato não houve, em muitos lugares havia filas de pacientes para UTIs, mas é preciso entender também que esse colapso significa que os pacientes com outras doenças, com outras morbidades, também não tinham acesso à UTI. Então, é um caos. Pacientes precisando de atendimento, pacientes graves precisando de atendimento, que lhes foi negado. Nós tivemos, no ano de 2021, infelizmente, em janeiro, um grande colapso do sistema na Amazônia com a falta de oxigênio, não é? Uma falta de oxigênio que significa que nem os pacientes internados em UTIs conseguiam respirar adequadamente, não é? Foi oferecida um apoio, um auxílio, não é? Pela Venezuela, que foi negado, não é? E a grande solução do governo foi exportar os pacientes para outros estados. Então, vários estados brasileiros receberam pacientes que vinham de Manaus, especialmente, não é? Mas também de outros estados da Amazônia. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos aqui a Amazônia e aqui o Rio Grande do Sul. Nós aqui recebemos pelo menos 15 ou 20 pacientes, outros estados receberam tantos outros pacientes. Essa foi a grande solução, quando já se sabia, em novembro, que a situação de abastecimento de oxigênio no Amazonas era crítica. Isso está vindo à tona agora nessa CPI que eu vou comentar mais à frente. Nós já tínhamos passado aqui um momento de colapso funerário, ou seja, em muitas cidades já não havia mais vagas nos cemitérios para enterrar os mortos. Ora, gente, isso é o fim da humanidade, é um descuido, né? Além das famílias perderem os seus entes queridos, não podiam nem dar o devido ritual de despedida. Nós tivemos nessa época, em março de 2021, falta de material nos hospitais, eu não vou comentar em detalhes, e mais de 3 mil óbitos por dia, né? Aí, de fato, houve mais uma movimentação e, na sequência, foi trocado mais um ministro, estamos no 4º ministro da Saúde agora, e esse é o ministro atual que está fazendo uma gestão, em princípio, uma gestão mais técnica, não é? Nós tivemos, então, o pior dos mundos, o Brasil foi o epicentro da pandemia, hoje em dia está perdendo essa posição, né, para a Índia, em princípio.
Qual é a situação global dos óbitos de Covid-19 no Brasil? Esse é um gráfico que está disponível nesse site, Our World in Data, e mostra as mortes por milhão de pessoas. Ou seja, não são as mortes totais, são o número de fatalidades de Covid-19 por 1 milhão de habitantes. E vejam que o Brasil, essa linha verde que eu vou apontar para vocês, vinha na média do mundo e, a partir do final do ano, começou a subir o número de mortes e nós estamos aqui em cima hoje. O Brasil hoje é o país que tem a maior mortalidade por Covid no mundo, né? Mortalidade dividida por milhão de habitantes. O que significa isso aqui? Significa que no final do ano, no Brasil, houve um comportamento de a pandemia está acabando, a pandemia acabou, todos se reuniram para passar as festas de final de ano, depois veio o carnaval e depois veio aqui essa incidência exagerada, não é? Esse aumento da mortalidade, que é o que nós ainda estamos nos recuperando, não é? Aqui nós temos outras curvas providas pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, onde nós temos aqui o total de casos, e vejam que nós tivemos um aumento muito grande de casos antes do final do ano, depois aqui no início do ano um aumento novamente, e agora nós estamos vivendo uma nova retomada dos aumentos de casos. Na questão da mortalidade, nós vemos aqui que no início, que em março nós tivemos realmente uma mortalidade muito elevada, depois começou a diminuir. Esse gráfico aqui do número de casos mostra que talvez comece a aumentar novamente a incidência de novos casos de Covid, o que significa que uma terceira onda da pandemia pode acontecer. Como estão divididas, como estão distribuídas, né, os casos, a mortalidade da Covid no Brasil, basicamente em cidades onde eu tenho populações muito numerosas, uma população muito numerosa, praticamente nas capitais do Brasil, mas também em outros pontos que não são capitais. Vejam aqui que a maior incidência realmente está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Nordeste aqui, no Ceará, e na Amazônia não é tão afetada, talvez nos grandes números, não é? Porque a população é menor, mas ela está distribuída, a mortalidade, nos municípios ribeirinhos e, obviamente, bastante concentrada nas capitais da região. Os novos casos e os novos óbitos, ou seja, os recentes, não é? Nos últimos 30 dias, 40 dias, têm se concentrado no sudeste do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, mas também no nordeste e no sul. Aqui os casos e aqui os óbitos, a Amazônia vem sendo poupada, de fato, houve uma diminuição bastante grande, não é? Do número de casos e da mortalidade. Talvez isso seja reflexo, não é? Da vacinação que tem andado bastante rapidamente na Amazônia em comparação com outros estados. E como é que nós estamos em termos da economia, não é? Que era o grande dilema colocado pelo governo federal, não é? Que nós não poderíamos diminuir as atividades comerciais, deixar as pessoas em casa, porque isso iria ter um reflexo muito ruim na economia. Vejam aqui essas três curvas, elas mostram as principais atividades econômicas, não é? Indústria de transformação, comércio e os serviços. É claro que nós tivemos uma queda muito grande em abril do ano passado, que foi logo que começou a pandemia e quando o distanciamento de fato funcionou no Brasil, não é? No início, e seguida por uma recuperação lenta, e hoje nós temos os níveis da economia praticamente iguais aos níveis da economia pré-pandemia, ou seja, janeiro de 2020. Não vou discutir o que significa esses níveis, não é? Mas, de fato, o Brasil economicamente não está bem, já não vinha bem em janeiro de 2020, né? O problema é que esses números não refletem uma realidade maior do sistema econômico do Brasil, do sistema produtivo, porque aumentou muito o número de desempregados. Nós temos hoje 14,5 milhões de desempregados no Brasil, um aumento da situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar.
o que significa hoje? Aumentou a pobreza no país, o Brasil, que já esteve quase livre da pobreza há 12, 14 anos atrás, hoje a pobreza cresce e as famílias passam fome. Tem muitas famílias em situação de insegurança alimentar. E mesmo assim, essa situação crítica, extremamente difícil, extremamente penosa para grande parte dos brasileiros, o mandatário acaba promovendo eventos de cunho político, de apoio, não é, ao seu nome, ao seu governo, promovendo aglomerações. Vejam aqui um passeio de moto, não é? Não tem ninguém de máscara. Claro, porque ele não usa máscara. E aqui, num comício recente, né, numa atividade política, num palanque, que ele insiste em dizer que não foi uma atividade política, aqui o ex-ministro da Saúde também, regularmente, sem o uso da máscara, não é? Algumas pessoas podem ser críticas, se eu acho importante a crítica, e podem pensar assim, puxa vida, mas será que a economia política ou o comportamento do mandatário tem, assim, uma influência muito grande na mortalidade ou na incidência da Covid-19, né? O que uma doença viral tem a ver com o comportamento das pessoas e com o comportamento do mandatário? Vejam só, essa é uma doença respiratória, né? Então, se as pessoas não têm a etiqueta respiratória necessária, que é usar a máscara e evitar a aglomeração, evitar o contato com outras pessoas, principalmente com outras pessoas sem máscara, eu vou aumentar a contaminação, e se aumenta a contaminação, pode aumentar a mortalidade. Vejam que interessante esse gráfico. Esse gráfico é muito recente, é da semana passada, em que se cotejou as cidades onde o presidente teve a maior votação, ou seja, mais de 90% da votação no segundo turno, em todo o espectro. Aqui, à esquerda, a menor votação, menos de 10% no segundo turno, mais de 90% no segundo turno, tá? Em verde, o número de casos acumulados nessas cidades, e em preto, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Vejam que interessante. Aonde o presidente foi mais votado, um presidente que é negacionista, nós temos o maior número de casos e também uma mortalidade que chega a ser 3 vezes maior. Então, gente, o comportamento das pessoas é, sim, afetado, não é? Pela liderança política do país, e esse comportamento negacionista leva a uma taxa de óbitos que é 3 vezes maior nas cidades que votaram. Falando assim, parece que está tudo perdido, não é? Mas, obviamente, não está tudo perdido. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país que tem muita ciência, é um país que tem muitos acadêmicos e é um país em que grande parte da população já sabe que não é possível mais acreditar, não é? No negacionismo, nos remédios milagrosos. E principalmente porque nós temos vacinas, né? As vacinas estão trazendo esperança. Nós temos hoje já uma diminuição enorme da mortalidade em pessoas acima de 65 anos por conta da vacina, isso já está demonstrado cientificamente, não é? Só que a vacinação avança lentamente no Brasil. Já foram aplicadas até hoje 67 milhões de doses, o que significa 31 doses para cada 100 habitantes. Não é se fala em doses aqui, né, porque a maioria das vacinas que nós estamos usando hoje ainda são vacinas que exigem 2 aplicações, não é? 2 doses. O Brasil está nessa posição aqui, 10% da população já recebeu 2 doses, e outros 11% receberam a primeira dose. Aqui, principalmente a Coronavac chinesa e a vacina da Oxford, não é? Vemos aqui que estão nas primeiras colocações Israel, que já tem mais de 60% da população vacinada e praticamente o vírus não circula mais lá, e o Reino Unido, não é, que já tem quase 60% da população que recebeu
pelo menos a primeira dose. Então, temos ainda um longo caminho a percorrer, e o que eu preciso comentar aqui é que o Brasil já foi o país com o melhor programa de vacinação do mundo, não é? Estabelecido durante muitos anos, a partir do Sistema Único de Saúde. O Brasil fazia campanhas de vacinação em que ele, em 2 ou 3 semanas, vacinava, às vezes, 90% de toda a população-alvo, principalmente das doenças infantis. O Brasil desenvolveu essa capacidade de chegar a todos os recantos do país com seu programa de vacinação. Vocês poderiam perguntar, mas por que no Brasil agora, então, a vacinação da Covid está andando dessa forma? Por uma simples razão, porque quem estava no Ministério na época em que as vacinas foram compradas, em que era o momento de fazer um plano nacional de imunização adequado, era uma pessoa que não tinha conhecimento técnico nenhum nessa área e, ainda pior, trocou todas as lideranças, todos os gerentes, né, da área técnica de vacinação foram trocadas na época do ministro Pazuello, e o que nós temos hoje, então, é uma vacinação que avança a passos lentos. Não é? Mas, além da vacina, nós temos, como eu disse antes, a sociedade está reagindo, não é? Então, se sabe, hoje circula em todos os meios, não é? As formas de prevenção da Covid-19, todo mundo sabe isso, as pessoas podem eventualmente não querer aderir, o uso da máscara, a lavagem das mãos, ficar o mais possível em casa, não tocar outras pessoas, o uso da vacina. Essa crise, que é uma crise humanitária, conseguiu unir as grandes entidades da ciência do país, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com outras instâncias fundamentais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, a Comissão Arns, e se criaram muitos movimentos, e se escreveu um pacto pela vida e pelo Brasil, que é o que está guiando muitas ações políticas hoje, e demonstrando que com solidariedade nós sim podemos construir esperança. Não é? E o outro fato, que é necessário mencionar, é que o parlamento do Brasil se convenceu que a gestão da crise realmente é uma gestão muito ruim e que deve-se averiguar as responsabilidades. Então, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito para tratar da Covid-19. Esses aqui são alguns atores, não é? O ministro Mandetta, o primeiro-ministro da Saúde, que foi o que começou a gestão da crise, o ministro Pazuello, não é? Que foi na sua gestão em que a crise se agudizou demais, o ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que conseguiu negar o apoio da Venezuela à crise do oxigênio no Amazonas, retardando a chegada, não é? De cilindros de oxigênio no Amazonas, que conseguiu também ter uma relação muito difícil com a China, o que atrasou as vacinas e tem atrasado até hoje, não é, a remessa do ingrediente farmacêutico ativo que é necessário para a produção das vacinas no Brasil. Então, em termos de finalização dessa breve fala, não é? Nós temos no Brasil, infelizmente, uma gestão da pandemia pelo governo federal, que é uma gestão do negacionismo, uma gestão anti-ciência, uma gestão que provocou o atraso das vacinas, com uma coordenação falha, para não dizer inexistente, aonde estados e municípios acabam fazendo o que é possível, tentando o seu melhor, né? Mas em termos positivos, o que nós temos? Nós temos muito mais coisas positivas do que negativas, né? E é essa mensagem que eu quero deixar aqui, que o Brasil tem sim condições de vencer essa pandemia. Nós temos o Instituto Butantan, que produz em São Paulo, não é? Que está produzindo a Coronavac no Brasil, milhões e milhões de doses são entregues periodicamente. O Instituto desenvolveu uma vacina totalmente brasileira, a Butanvac, que está sendo testada, que certamente será utilizada ainda esse ano. Nós temos a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que tem sedes
espalhadas pelo país. A sede no Rio de Janeiro, lá em Manguinhos, está produzindo a vacina da Oxford, uma parceria, não é? Com a Oxford, está produzindo a vacina, também está entregando milhares de doses de vacina periodicamente. Nós temos o Sistema Único de Saúde, não é? Que é o maior sistema público de saúde do mundo e que está gerenciando, então, a aplicação das vacinas. Nós temos o trabalho incansável das nossas universidades federais, pelo menos 4 universidades públicas desenvolveram vacinas no Brasil, algumas delas já estão em fase de testes, não é? A mensagem, então, é que devemos nos vacinar, devemos nos proteger para diminuir a circulação do vírus e devemos todos fazer um pacto social pela vida. Esse pacto social, obviamente, é um pacto político. A gestão da pandemia é uma gestão muito ruim, porque ela é uma gestão politicamente muito mal encaminhada, e quando se trata de problemas dessa magnitude, obviamente que a solução é política, e é por isso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado pela atenção de vocês, e depois podemos discutir as eventuais questões. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos Alexandre, tá? Por esse seu resumo, né, muito preciso, indo em cima realmente dos aspectos fundamentais do que foi esse 1 ano e 3 meses aí, né, de enfrentamento da pandemia no Brasil. Né? Você falou que a Amazônia tem apresentado uma estabilidade a menos, né, em relação ao resto do país. É verdade, né? E eu diria, assim, pontuaria que a presença do SUS, né, nas regiões mais distantes da geografia amazônica, né, tem facilitado com que a vacina chegue para as populações, também as populações rurais, né? Isso pode ser um dos fatores. Pois temos alguns municípios, como Santarém, onde eu moro, em que nós somos 300 mil habitantes e já morreram mais de 1.000 pessoas, né? Então, esse é um pouco para nós introduzirmos, irmos entrando agora no impacto, né, dessa situação que nós estamos vivendo na Amazônia. E nós vamos ver isso com vamos chegar na Amazônia, né, com a contribuição do deputado federal Ayrton Faleiro. Né? Ele é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, mas ele nasceu aí no Rio Grande do Sul, viu, Carlos Alexandre? E ele é um agricultor familiar, né, que veio para a Transamazônica na década de 70, veio aí de Tenente Portela, veio como colono, tá? E aqui no Pará ele se tornou um líder sindical e ativista de movimentos socioambientais, tendo sido um dos elaboradores da primeira proposta de pagamento de serviços ambientais, né, o Proambiente, que seria pelos agricultores familiares, ainda na década de 90. Bem, ele presidiu a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará e Amapá e foi diretor da CONTAG, né, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Foi deputado estadual por 4 mandatos no Pará e, atualmente, como deputado federal, ele coordena o Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, na Câmara dos Deputados, e preside também, aliás, e é vice-presidente da Comissão de Cultura. E ele vai, então, falar para a gente como é que essa situação repercute na Amazônia, não só na questão da saúde, mas nos conflitos, né, tão característicos da nossa região e intensificados, principalmente por uma ação proativa do Estado brasileiro nesses últimos anos, né, ocasionando problemas e tragédias sociais aí que ele mesmo vai falar para a gente, tá bom? Aí, falei, você tem aí até 30 minutos para a sua fala. Obrigado, professora Raimonda Monteiro. Reitor, uma vez reitora, sempre reitora. Cumprimentar o Carlos Alexandre, também, uma vez reitor, sempre reitor.
meu conterrâneo. Eu sou um paraúcho, viu, Alexandre? Já estou com 40 e poucos anos aqui no Pará. Tem uma mistura de paraense com gaúcho. Cumprimentar o Inácio. Agradecer, viu, Inácio, pela iniciativa. Eu nem vou agradecer pelo convite, que eu acho que essa é uma obrigação nossa, mas agradecer pela iniciativa da universidade de promover um debate tão importante para o mundo. Nós falando da Amazônia, nós estamos falando de um bioma de importância global. Mas para nós também temos oportunidades de falarmos sobre o que nos aflige, as ameaças, as alternativas, e dialogar do ponto de vista internacional se faz necessário, e mais do que nunca, nesse momento em que o nosso país atravessa. Então, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de fazer com que a nossa voz, essa nossa voz amazônica, vá para outros continentes. Hoje está sendo um dia muito corrido para mim, mas pela importância do evento de vocês, eu falei para a professora Raimundo Monteiro que eu ia reservar esse tempo na agenda para conversarmos. Eu já tive hoje audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara com o secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, diante dos ataques e mortes, né, e violência contra defensores dos direitos humanos e lideranças indígenas. Vocês viram a tragédia que nós passamos semana passada, com a queima das casas das lideranças indígenas Munduruku, ali no Alto Tapajós, no município de Jacarecanga, Itaituba, os Yanomamis lá em Roraima, um ataque muito feroz, e ultimamente aumentou o número de assassinatos de lideranças sindicais, lideranças indígenas no Brasil, e nós então tivemos uma reunião muito dura com a presença da Polícia Federal para tratar destas questões. Hoje iniciamos as atividades da Semana do Meio Ambiente, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Hoje iniciamos... Por que está tendo microfonia? E, portanto, eu só dizer a vocês da alegria de termos começado com o primeiro painel, que foi Amazônia Indígena e Meio Ambiente. E nesse momento está rolando o painel Amazônia, Populações Tradicionais, Quilombolas, ou seja, negros e negras e meio ambiente. E vamos ter mais 5 painéis, Agricultura Familiar e Meio Ambiente, vamos ter Juventude e Meio Ambiente, Mulheres da Amazônia e Meio Ambiente, vamos ter o painel LGBTQI e Meio Ambiente, mas já convido vocês para o painel que tem tudo a ver com a universidade, com os nossos ex-reitores, que é o painel do dia 3/6. Às 11h15, vamos debater sobre educação e ciência a serviço da Amazônia, a serviço do meio ambiente e dos povos da Amazônia. Então, é um convite a vocês, teremos uma mesa muito interessante para esse debate. E eu vou me deter aqui, até porque nós tivemos as informações do Carlos, elas são muito, assim, com um embasamento técnico inquestionável, né? Então, digamos assim, contra fatos não tem argumentos, né? E eu acho que, como ele se dedicou muito a falar, e é esse o tema, né? Sobre a pandemia, eu vou ter uma liberdade de dialogar um pouco com as outras questões da Amazônia, que vão além da pandemia, e fazer uma inter-relação
sobre essa questão, né? Eu vou começar trabalhando o primeiro item do meu roteiro, que é o que eu vou chamar de uma relação sobre as questões mais factuais, mais conjunturais, dos problemas. Vou começar falando dos problemas e dos maiores problemas, né, até de problemas que têm reflexos momentâneos, se for falar do ponto de vista da imprensa, da comunicação, digamos que eu chamo factuais, é um fato, então noticia-se o fato. Mas eu quero entrar para dizer o que tem motivado esses fatos, quais os interesses que estão em jogo e por que esses fatos estão acontecendo. Depois eu vou falar um pouco mais, assim, de uma síntese dessa pressão que a Amazônia está sofrendo e os riscos, mas quero falar de esperança. Quero falar de esperança também como parte do meu roteiro. Bom, pegando essa primeira parte, dessa relação das questões factuais com as motivações e o que está por trás, o que está em jogo, eu vou começar pela pandemia, né? Pandemia, já foi dito aí pelo doutor Carlos Alexandre, eu só quero telegrafar aqui algumas coisas, né? A política do governo brasileiro foi uma política genocida. E inicialmente, eu pensava que era por ignorância. Não, é por negacionismo mesmo. Então, a política genocida que tem como base o negacionismo e um equívoco por não respeitar e não acreditar na ciência, em pensar, sinceramente, esse povo acredita que a solução seria a imunização de rebanho, ou seja, deixa todo mundo ser infectado, cria resistência, então daqui a pouco essa imunização vira uma imunização de rebanho como resultante da força do organismo de cada indivíduo, né? Bom, se fosse responsabilizar, e tomara que a CPI da Covid no Senado faça isso, fosse responsabilizar o governo brasileiro, a primeira culpa do governo brasileiro foi não comprar vacina na época certa, deliberadamente. E para não comprar vacina, se estabeleceu uma barreira ideológica, inclusive, com países que não necessariamente têm uma visão como tem o atual presidente da República, dessa onda negacionista, dessa onda conservadora, inclusive, que não aconteceu só nos Estados Unidos, não acontece só no Brasil, sendo que é uma onda global, entende? Então, não comprar vacina foi o maior pecado. O segundo maior pecado foi orientar errado a população. Os dados estão provando o que eu vou dizer aqui, de que orientar as pessoas a não usar máscara, orientar as pessoas a não usar álcool gel, a incentivar aglomerações, entende? É um crime, é uma coisa que, digamos assim, é quase que inacreditável, né? Como disse, eu acho, a professora, de que isso não aconteceu só no Brasil, nós vimos outros continentes, outros países também, mas recuaram logo. Aqui não, aqui eles continuam falando a mesma coisa. Então, e aí quando se trata da Amazônia, que o Brasil tem uma dívida histórica com a Amazônia, né? Mesmo que tenha os fundos constitucionais para recuperar as desigualdades regionais, o Fundo Constitucional do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, foram as 3 regiões mais, digamos assim, menos atendidas pelas políticas públicas federais, entende? Mesmo que tenha tido isso, a desigualdade é muito grande. Então, a nossa rede, graças ao SUS, ai de nós se não tivesse o Sistema Único de Saúde, no Brasil e na Amazônia. Mas, mesmo assim, gente,
tem muitos municípios que não tem uma UTI, unidade de tratamento intensivo, que não tem um posto de saúde, que não tem, né? Que as pessoas não só morrem porque não tomaram vacina, mas morrem por falta de assistência. Essa é a palavra. Se tivesse tido assistência, não teria morrido. Gente, os dados hoje no painel do indígena, o deputado Zé Ricardo do Amazonas, sobre a quantia de indígenas que morreram na pandemia, antes de chegar a vacina, são assustantes. A outra coisa que da nossa avaliação, que devia ser motivo de condenação política e até penal do presidente da República, foi não manter o que nós aprovamos no Congresso, o auxílio emergencial de R$600, gente. As pessoas estão passando fome, porque além do desemprego, da política econômica equivocada, a política econômica brasileira é uma política econômica equivocada. Então, nós temos o problema da pandemia e o problema da economia. Mas, olha, eu vou falar aqui com toda sinceridade, aquele auxílio emergencial de R$600 fez com que muita gente não saísse de casa, né? Não é só para trabalhar, mas é para comprar comida, etc. Nunca tinha que ter parado o auxílio emergencial, e eles pararam, e quando foi aprovada uma nova etapa, nós defendendo a esquerda, a sociedade falando dos 600, que foi aprovado lá R$250, e enquanto o custo dos alimentos no Brasil, o custo de vida aumentou em 30% nos últimos meses. Então, acho que aí tem um problema sério, não resolvido, tá certo? Vou falar aqui de outras coisas também factuais. Aumento das queimadas, gente, foi um desastre. Ali teve o Dia do Fogo, uma coisa criminosa, orquestrada, para botar fogo não só nas unidades de conservação de uso coletivo, mas unidades de conservação, de preservação integral, né? Então, houve assim, vamos meter fogo. Depois a gente joga capim, vira pastagem, e nós vamos ou produzir grão, ou produzir gado, nesta fronteira aberta que é a Amazônia, porque o discurso oficial dizia que era para fazer isso, que depois os decretos que fizeram, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, aí já falando das medidas, há um movimento para desconstruir o ordenamento territorial e ambiental feitos nos outros governos, inclusive antes do governo do PT, né? Mas, olha, se você pegar a região que nós moramos, ali no oeste do Pará, quantas unidades de conservação foram criadas, quantas reservas extrativistas foram criadas, homologação de terras indígenas, entende? Assentamentos extrativistas, os PDS da nossa querida irmã Dorothy. Tudo isso está em jogo. Vocês têm que entender que o que está por trás disso, né, eu vou chamar aqui, a desconstrução, né? E o discurso oficial dizia que eles iam anular os decretos e que essas áreas virariam pastagem, virariam campo de produção de grão, claro, para fornecer alimento ao mundo. Que alimento? Alimento envenenado, alimento com crime ambiental, etc. Então, há um movimento, gente, muito forte para a flexibilização da legislação ambiental no Brasil. Nós fomos derrotados na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado. A lei de licenciamento ambiental é abrir as porteiras, como disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para a boiada passar. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra no que se refere a essa tentativa, e aí eu vou falar tentativa por um lado e operacionalidade por outro, pragmatismo, de exploração de minério em terra indígena. Esse é o conflito. Gente, não está de brincadeira, não. Eles estão trabalhando numa lógica
apresentaram o projeto de lei para regularizar a atividade garimpeira, mineral nos territórios indígenas, e já começaram a ir para lá fazer, antes de aprovar, antes de tramitar, começaram a fazer a operação. Aí, e inclusive com uma política muito maldosa, gente. Eles estão jogando indígena contra indígena. Eles estão, olha, não está fácil. Eles têm uma disputa de base, de concepção, de dizer que esse é o mais correto, é isso que vai resolver, inclusive, os problemas sociais, que a Amazônia tem muito. Então, nós vivemos um ataque a, vamos botar aqui esses estoques, né, mineral nas terras indígenas. Vamos falar aqui do roubo de madeira ilegal. Vocês viram o escândalo. Então, a Amazônia é detentora de territórios que têm terra. Terra é dinheiro, terra é capital. A Amazônia é detentora de recursos naturais, como minério, madeira, entende? Eles agora estão no ataque para desconstruir as reservas extrativistas, que para nós é a simbologia da luta do Chico Mendes, gente. As reservas extrativistas são territórios coletivos preservados pelas populações tradicionais. Os territórios quilombolas estão num ataque. Ataque embaixo e ataque em cima. Tem projetos de lei, por exemplo, para mudar a categoria da reserva extrativista para que não seja mais de uso coletivo, para que o capital possa ir lá e comprar individualmente as terras, né? Para reduzir o tamanho da reserva Chico Mendes no Acre, para liberar a criação de gado de grande porte, sem nenhum limite, nenhum critério. Estão lá os projetos de lei, né? Então, eu resumo essa primeira parte dizendo que a Amazônia vive uma das... Acho que caiu o Chico aqui. Será que foi aqui ou foi lá? Nós estamos ouvindo, pode continuar. Ah, tá, é porque entrou aqui. Vamos ver se a gente resolve aqui. Entrou uma propaganda aqui. Não sei se é os hacks, aqui na nossa atividade os hacks têm entrado muito. Eu vou continuar quando se der problema aí. Mas então, uma pressão, que é uma pressão para apropriação por esse público dos territórios, hoje ocupados pelas populações tradicionais, populações indígenas, mas também para a apropriação das unidades de conservação. E para quê? Para a produção de alimentos, para, claro, primeiro a apropriação, né, para vender e tal, mas eu diria assim a vocês, numa lógica ainda de uma produção expansiva, na lógica de uma produção com uso exagerado de veneno, né? E, inclusive, eu vou agora dialogar com vocês para vender para a Europa, para vender para a China, para vender para a Índia, que agora são novos mercados consumidores de alimentos. Então, eu diria, essa é um pouco a nossa realidade. É uma disputa também do que eu vou dizer assim, para que servirá a Amazônia? E eu quero falar aqui, quero pedir licença à professora Raimunda Monteiro, para falar de esperança, usando a frase do seu livro, que ela chama de esperança teimosa. O que é a esperança teimosa? É as populações que teimam em não serem desapropriadas, não serem derrotadas, não serem exterminadas. É a sociedade brasileira e a comunidade internacional que quer uma Amazônia para manter o equilíbrio climático. Não dá para discutir equilíbrio climático sem discutir a Amazônia. É a Amazônia do Papa Francisco
que fala de ecologia integral. É uma Amazônia que quer manter essa relação de convivência entre povos e natureza, de interdependência. A população indígena, a população ribeirinha, a população tradicional precisa da natureza, precisa da floresta, precisa da sua riqueza, precisa do seu ar, precisa da sua água limpa. Mas hoje, essa natureza, essas florestas precisam destas populações para impedir que os depredadores invadam, para que os depredadores, ao capital que não tem mente nem coração, só tem bolso, continue numa lógica de, vou falar aqui, o bioma amazônico está ameaçado. Se tiver uma profunda transformação desse bioma amazônico, ele deixará de cumprir o seu papel no equilíbrio climático, e essas populações perderão seus territórios. Vou falar, assim, da esperança teimosa, falando de estratégia que nós estamos propondo. Nós achamos que o primeiro momento é uma estratégia de resistência. Nós temos que resistir lá embaixo. Resistir para que, inclusive, dando apoio aos lutadores do povo, às instituições de base, né, inclusive que estão lá no dia a dia com as pessoas, nesse fronte. Então, resistir para não entregar os territórios, para não destruir a natureza, resistir para que não se desconstrua o que a Constituição de 88, o que as leis brasileiras hoje protegem, para que não se acabe com a capacidade dos instrumentos de regularização e controle, que hoje o governo está botando para quebrar com o IBAMA, ICMBio, né, enfraquecendo para que não tenha ação, né? Mas nós precisamos ir além da resistência. Nós precisamos propor para a Amazônia, essa Amazônia para a vida. E, inclusive, vou chamar a atenção aqui o papel que a academia pode ter. Nós precisamos dizer que a Amazônia pode fornecer alimentos saudáveis e produzido ecologicamente correto, e fazermos um grande contrato da Amazônia com a Europa, com a China, com a Índia, para que vocês comprem os nossos alimentos, mas esses alimentos em escala, vamos pensar uma política em escala. Vamos pensar que, ao invés de se queimar a biodiversidade que nós temos, vamos fazer dos produtos da biodiversidade, reitor Carlos, reitora Raimunda Monteiro, Inácio, vamos produzir medicamentos, vamos usar e fortalecer essa estrutura, né, de pesquisa, da academia, vamos propor uma nova economia. Nós temos que ter indústria na Amazônia, mas indústria para quê? Para industrializar os produtos da biodiversidade. Então, nós precisamos avançar. Eu vou concluir aqui, que o meu tempo chegou ao fim, falando também, eu vou ser sincero a vocês, eu sou daqueles que acham que... Vou falar uma coisa que o meu pai falou, quando eu, muito jovem, falava de mudar o mundo. E que tinha que mudar as políticas, E um dia meu pai me chamou e disse, meu filho, você não vai nunca mudar as políticas sem mudar os políticos. Então, não dá para pensar... O que está em jogo, gente, é a Amazônia ou o Bolsonaro, como eu vi uma campanha um dia desse. E no Brasil, nós vivemos hoje uma polarização do bolsonarismo com o lulismo. E busca-se uma terceira via, que eu acho que não decola, entende? E eu vou falar uma coisa a vocês. É muito difícil enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando com um governo que, além de genocida,
do ponto de vista da pandemia, é inimigo da Amazônia, inimigo do meio ambiente, inimigo dos povos indígenas. Então, o Brasil tem que mudar esse governo. E eu termino aqui, então, dizendo a vocês de que nós, agora do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, terminando essa Semana do Meio Ambiente, nós vamos estabelecer um processo democrático e participativo para construir um projeto para apresentar as candidaturas presidenciáveis que sejam inimigo da Amazônia. Nós não apresentaremos essa proposta ao Bolsonaro porque ele é inimigo da Amazônia. Nós vamos apresentar as candidaturas, se for 2, se for 3, nós vamos apresentar de que Amazônia, qual é o lugar da Amazônia no Brasil, no projeto brasileiro, qual é o lugar da Amazônia na nossa política global. Então, já convido a vocês para terminar a Semana do Meio Ambiente e logo em seguida vamos estabelecer um processo de construção desse projeto amazônico e o lugar da Amazônia no projeto global. Obrigado. Obrigada, Ayrton Faleiro, deputado Ayrton Faleiro. Acho que trouxe para a gente um pouco mais das perspectivas locais das populações, assim como as pressões que se intensificaram nos últimos meses, né? Pressão sobre os territórios e sobre a biodiversidade da região, né? Temos passado realmente por situações críticas de queimar casa das mulheres guerreiras Munduruku que estão resistindo aos garimpos, né? Elas já não podem ficar lá, os Munduruku estão em guerra, né? E se fôssemos falar realmente de uma forma mais ampla de tudo que está acontecendo, poderíamos dizer, professor Inácio Bertugo, que estamos vivendo uma espécie de juízo final na Amazônia, né, em relação aos ataques dos setores que não aceitam regulação, né, e o Estado, do lado desses setores, como é que diz assim, quebrando a ordem legal para se apropriar de recursos, né, e a maioria desses recursos hoje estão em unidades de conservação e sob proteção das populações locais. Então, após as duas intervenções, eu pergunto ao professor Inácio se gostaria de fazer algum comentário, professor, a partir da perspectiva do Centro de Estudos Brasileiros, aí em Salamanca. Raimunda, naturalmente. Yo quiero en primer lugar agradecer a los dos intervinientes y a ti misma vuestras intervenciones y vuestras reflexiones sobre la problemática actual de la Amazonía. Fijaros, cuando planificamos esta mesa, pensamos prácticamente centrarlo solo en lo que es la pandemia. Claro, pero es que el problema es que la pandemia se proyecta sobre todo y hace que cuestiones que estaban ahí también, pues refuercen en modo negativo. Es decir, es así. Es así, es decir, no es... el COVID ha tenido una ventaja. No es una ventaja en algunos casos para poner sobre la mesa cuestiones que sin este dramatismo de la pandemia, pues a lo mejor no hubieran aparecido, hubieran dejado siempre en un problema lejano, un problema que está allí y está lejos. Pero cuando oía a Alex comentar algo que yo sabía, aquí en televisión salió, es decir, el que hubo que trasladar a la política de cómo abordar la pandemia en la Amazonía era el que los enfermos o algunos enfermos fueran a otros lugares a través de aviones y rechazarlo de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque era Venezuela, había que rechazarlo. Y usted, es no querer entender nada. Es el principio de aislacionismo, que es una otra vertiente del negacionismo. Yo creo que eso está ahí. Ante todo lo que hemos escuchado. Realmente la intervención de Ayrton, es decir, ha puesto sobre la mesa una lista de problemas, una lista de consecuencias sobre los que viven en la Amazonía y sobre la necesidad de respuestas, sobre cómo Brasil, bueno, sigue siendo un país desigual, sí, pero desigual no solo entre las personas, sino también entre las regiones. Es decir, es vivir en un lugar o en otro y yo lo he podido percibir en el conocimiento del sistema unitario brasileño. Los problemas de las universidades del norte son distintos que las del sur, etcétera, etcétera, etcétera. La economía es distinta, hay un montón de factores. Yo sí lo que Ayrton ha puesto en
sus últimas palabras, es decir, es algo que no hay que echar hay que actuar. Es decir, yo he comentado algo en la anterior mesa, que probablemente fue una mesa excesivamente técnica, y muy para juristas, pero en la última intervención yo había leído justamente un artículo de Markovich que dio la conferencia inaugural de estos seminarios, y él comentaba de la necesidad de que las políticas de terceros países tuvieran una proyección respetando toda la soberanía que se quiera de Brasil, faltaría más, pero tuvieran consecuencias positivas de cambios en la Amazonía. Mire usted, si nosotros se niegan las empresas multinacionales que compran a Brasil productos, los que sean, materias primas, a comprar materias primas que vengan de determinados orígenes, eso condiciona. En cambio, si tienes un comercio directo sobre actuaciones, como planteaba Ayrton, sobre productos que tengan determinada... Es la economía circular, que hablan ahora los economistas. Bueno, pues ahí yo creo que es algo sobre lo que debemos apostar, sobre lo que podemos apostar, y es una forma indirecta y directa a la vez de cooperar a un desarrollo razonable y racional de la Amazonía. No es que niegan ustedes el desarrollo a los amazonios. No, mire usted, lo que planteamos es primero que ellos desarrollen como quieran, y porque a veces hay que se cae en ese neocolonialismo, también dentro del propio Brasil, de que los viven en los estados del norte de Brasil tienen que ser igual que los que viven en Sao Paulo. Mire, no. Es decir, ¿qué pasaporte le damos a...? Yo comentaba en uno de los debates estos, si un señor de una tribu de la frontera con Venezuela o la Guayana, que las hay, que pasan de un lado a otro, ¿hay que darle un pasaporte o cómo es eso? No tiene sentido, perdóneme. No tiene sentido. Yo creo que en Roraima le pregunté una vez al rector, digo, bueno, estos unos primeros viajes antes de ver las cosas, ¿y estos qué nacionalidad tienen? Pues sí, son brasileños, para nosotros son brasileños, pero cuando pasan la frontera a lo mejor son venezolanos. Es decir, claro, es una realidad distinta. Entonces, y un país que se dice democrático y que en su constitución consagra el derecho al medio ambiente, el derecho a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, bueno, eso no puede ser papel mojado. Eso no puede ser sin más una declaración. Es decir, eso hay que actuarlo. Si no, lo contrario, la democracia queda en las formas. Y las formas son importantes, pero más importante que las formas son lo que hay detrás. Es dar contenido real a esos derechos y cumplirlo efectivamente. Pero para eso necesitas inversiones. Necesitas, primero, política de quererlo hacer. La decisión política de adaptarlo como un programa que yo político quiero, yo gobierno quiero llevarlo a la práctica. Si no, queda en una declaración de principios que puedo enmarcar en mi despacho presidencial y colgarlo detrás. ¿Y en qué me sirve? Para recordarme lo que no he cumplido. ¿O cómo entiendo yo eso? De verdad, muchísimas gracias a los dos. Yo que saben, y Ayrton, tú no has estado, pero tanto Raimunda como Alex han estado ya en nuestro centro activamente. Y desde luego los tres, me encantaría que volvierais, cuando nos dejen salir estas cosas como la pandemia de alguna forma frene, ¿no? Aquí parece que vamos frenándola ya. Yo estoy ya vacunado y revacunado, y yo ya soy del sector ese, lo cual está muy bien, pero también es un signo de la edad provecta de uno ya. Es decir, que es la otra cara de lo que... Bueno, pero en fin, bromas aparte, porque es difícil hacer bromas sobre esto, pero es así. Es decir, ojalá podamos vernos pronto y ojalá tengáis oportunidad de ir a Salamanca. Yo os agradezco de corazón el que hayáis aceptado esta invitación, el que hayáis intervenido en esta actividad del Congreso. Y ahora vamos a pasar a la clausura, que siempre, como bien saben los rectores, y Ayrton también seguro que conoce, hemos hablado de formas, a las universidades nos gustan mucho las formas, y más aún la que tiene la edad de Salamanca. Y las formas pasan ahora por hacer una clausura con una conferencia de clausura y unas palabras del director del centro. En la apertura fue conferencia inaugural y palabras del rector. Ahora hemos bajado un poco el perfil y solo vamos a ir a un exrector y a un director del centro.